Vamos combinar uma coisa? Eu quero te pedir para esquecer do trabalho, das contas e até dos problemas e te convidar para fazer uma viagem incrível pela Bélgica junto comigo. Eu sou o Rodrigo Ruas e está no ar mais um Viagens ao Redor do Mundo. Bruxelas é recheada de histórias, restaurantes, museus e hoje continuamos na capital da Bélgica para mostrar para vocês um pouco mais desse local que é incrível. Começamos o dia no Atomium, um museu inusitado e moderno, cheio de exposições com uma vista deslumbrante para a cidade. Para vocês terem uma noção de proporção, ele está 165 bilhões de vezes maior do que o normal. Logo ao lado, fomos ao Museu do Design, que é repleto de obras diferentes e bem divertidas. De Bruxelas, vamos seguir viagem para Bruges, em um dia completo de passeio, onde vamos conhecer os principais pontos dessa charmosa cidade. Faremos um city tour pela Market Square. Quando você digita Bruges no Google, a primeira coisa que aparece são essas casinhas. Passaremos pelo campanário de Bruges e para os chocolatras de plantão, vamos conhecer o Museu do Chocolate e vamos entender a ligação desta guloseima com a história da Bélgica. Eu jamais imaginei que tinha tanto açúcar numa receita de chocolate. Para o passeio ficar ainda mais completo, visitaremos a cervejaria mais antiga de Bruges. Depois, continuaremos o city tour pela Praça da Fortificação, passando pelo Palácio da Justiça, pela Basílica do Sangue Sagrado e pela área que costumava ser o curtume da cidade. Para quem não se lembra, o curtume era onde eles trabalhavam o couro. Vai anotando aí, esse local deve fazer parte do seu roteiro. Estou falando do Átomo, que foi construído para a Exposição Universal de 1958. Era aqui o principal pavilhão. Para vocês terem uma noção de proporção, ele está 165 bilhões de vezes maior do que o normal. Lá dentro existe uma exposição fixa que fala justamente da Exposição Universal de 58 e algumas temporárias. E ele é formado por 9 esferas que estão interligadas por escadas rolantes. E lá dentro tem até um restaurante e é claro que a gente vai lá conhecer. Esse desenho retrata bem o que eu disse lá fora. Cada esfera com a sua proposta. Existem 3 esferas que ainda não tem nada. Mas essa daqui, por exemplo, com exposições temporárias e o restaurante lá no topo. Esse átomo tem 102 metros de altura, então obviamente daqui de cima a gente consegue ver praticamente toda a cidade e entender também a geografia local. É uma cidade super arborizada, aqui de frente tem um parque maravilhoso, gigante, que eles chamam de Park of Laken, que faz parte também do palácio. A gente consegue ver o Palácio Real daqui nessa reta e daqui a gente consegue ver também um contraste da cidade mais antiga, histórica e lá no fundo os prédios mais novos e, claro, mais altos. Entre as inúmeras histórias que eu li a respeito da exposição de 1958, eu separei uma muito especial. Imagina só que durante a Guerra Fria, o pavilhão dos soviéticos, que era esse daqui, ficava bem de frente ao pavilhão dos americanos, que era esse daqui. E é muito engraçado que o pavilhão dos americanos era super divertido, com música e tal. As pessoas iam para lá para se divertir, e o dos soviéticos, aquela coisa mais séria. E ambos foram muito visitados.
Tem os desenhos todos, as plantas. E aqui todo o conceito, né, dessa obra magnífica. E ó, desse lado já mostra o pessoal colocando a mão na massa mesmo. Um projeto hoje já é gigantesco quando a gente olha. Imagina só em 1958 a magnitude desse projeto. E o Brasil também teve seu espaço aqui nessa exposição e estava muito bonito. Ele foi projetado por um arquiteto chamado Sérgio Bernardes, muita gente conhece. Olha, tá bem a cara de Brasília, lembra muito os traços do Niemeyer até. E essa escada rolante foi uma das mais longas da Europa na época e as pessoas chegavam aqui e ficavam impressionadas com o tamanho dessa escada rolante. Você entra no quadro, né? Você interage, né? Fico tentando imaginar o que as pessoas pensavam quando via esse átomo gigante aqui. Pela época devia ser algo assim surpreendente, né? Hoje já é. Essa exposição movimentou 40 milhões de visitantes. A última, por exemplo, que teve na Alemanha, movimentou 11 milhões. Essa 4 vezes mais. Saindo do átomo, que é uma visita que vale super a pena, eu indico que você dê poucos passos e venha para o Museu do Design, que é muito envolvido com o plástico, e eu ouvi dizer que é uma exposição bem interessante, é o que eu vim conferir. Será que é legal? Aqui a evolução das televisões, os formatos de TV eram os mais diferentes possíveis. Essa daqui parece um capacete, essa televisão. E tem também a evolução dos computadores. Temos o primeiro iMac aqui, né? O primeiro computador, o primeiro PC, né? Personal Computer. E aqui do lado o primeiro notebook. Olha só que descolada essa poltrona, com certeza deve ser muito confortável. Olha, dá vontade só de olhar dá vontade de tirar uma soneca. Já essas escrivaninhas aqui tem cara de disco voador, né? Olha que moderno, tudo arredondado. Vixe, o que é essa bola aqui? Ah, que legal! É uma salinha para comida. É incrível as diversas formas como eles utilizam o plástico. E uma informação, dá vontade de você sentar nesses sofás, experimentar, mas aqui não pode, né? É um museu.
E é maravilhoso, assim, eu estou apaixonado por essa visita, vale super a pena. Lembrando que era uma visita particular, privada, e esse cara vendeu para o grupo do Átomo. Como tem gente criativa nesse mundo, né? Isso aqui é um manequim todo recheado de óculos. Óculos de tudo quanto é tipo. De Bruxelas, nós pegamos estrada rumo a Bruges. São mais ou menos 160 quilômetros de distância. A viagem dura em torno de 1 hora, por isso se torna uma boa opção para aquele famoso bate-volta. Você pode alugar um carro ou, se preferir, pegar um trem na estação Bruxelas-Mid, que fica bem pertinho do centro da cidade. Os trens saem a cada meia hora e a passagem pode custar a partir de 15 euros. A Bélgica é subdividida em 3 regiões. A primeira, Valônia, que fica na região sul. A segunda, Bruxelas capital, localizada na região central. E a terceira, Flandres, que fica na região norte e sua língua oficial é a flamenga. E é nessa região que está localizada Bruges, com quase 117 mil habitantes. A área de Flandres possui um governo e parlamento próprios, e que tem procurado avançar a maior autonomia possível, desde que assumiram a liderança das regiões que contribuem para a economia belga, ultrapassando a região de Valônia e de Bruxelas capital. A cidade de Bruges floresceu na Idade Média como principal polo de manufatura de tecidos da Europa, graças aos seus canais com ligação direta ao mar. Prosperou devido ao comércio direto com a Inglaterra e a Escandinávia. A riqueza era tanta que foi aqui em Bruges que surgiu a primeira bolsa de valores do mundo. Mas não é só isso que faz Bruges ser uma cidade encantadora. A região possui várias belezas em terra firme, como por exemplo o seu centro histórico, que é Patrimônio Mundial da Unesco desde 2002, além de seus imperdíveis chocolates e suas deliciosas cervejas. E eu aproveito para fazer um brinde a todos vocês. Uma ótima opção de passeio para quem está em Bruxelas é uma visita à simpática cidadezinha de Bruges. Eu aconselho que você fique aqui pelo menos um dia inteiro, porque tem muita coisa para ver. Eu começo o nosso passeio pela cidade aqui no Market Square, se a gente traduzir, a Praça do Mercado. Essa cidadezinha tem uma história interessante. Podemos dizer que ela começou em meados do século X e o desenvolvimento de Bruges veio muito através de 2 fatores bem importantes. O primeiro, a proximidade com o mar. A gente está aqui a mais ou menos 17 quilômetros do mar, existe um canal que leva até o mar, então as embarcações que paravam aqui na região desciam para alimentar os animais, os marinheiros, mercadores que circulavam pela região. Outro fator bem importante é que aqui existia uma criação de ovelhas gigantesca, conceptivamente a produção de lã, muitas roupas, tudo feito de lã. Então atraía gente de toda a Europa que vinha para cá atrás desses produtos. E a estátua desses 2 caras que vocês estão vendo não está aqui à toa. John e Peter, responsáveis pela independência de Bruges por volta de 1302. E essas casinhas aqui atrás, chega pra cá, olha que legal. Essas casinhas aqui são as mais famosas. Quando você digita Bruges no Google, a primeira coisa que aparece são essas casinhas. E elas foram um sindicato das profissões aqui de antigamente. Por exemplo, a profissão dos pescadores, a profissão dos caras que construíam telhados. E pela beleza, né, desse conjunto, virou um dos cartões postais
de Bruges. E é claro que eu vou fazer aquela fotinho tradicional e vou postar lá nas minhas mídias sociais. Depois que o John e o Peter, os dois caras da estátua que eu mostrei para vocês agora há pouco, conquistaram a independência da França para Bruges, foi construído mais ou menos no século XIII esse campanário, essa torre maravilhosa com 47 sinos. E uma curiosidade, por volta de 1749, eles colocaram um sistema meio que automático para que esses sinos tocassem em sincronia os 47 sinos, mas isso em 1749. Imagina só quanta tecnologia para a época. Se tem uma coisa que o belga sabe fazer é chocolate. E para a gente entender essa ligação do chocolate com a Bélgica, eu vou levar vocês para o Museu do Chocolate. Nosso tour começa numa sala maia e asteca, porque o cacau vem dessas civilizações e eles acreditavam que o chocolate era uma bebida dos deuses, pelos sabores e tudo mais. E eu, como já estive em Chichén Itzá e Teotihuacan, fiz um curso rapidinho lá, esses cursos online, e vou traduzir para vocês o que está escrito aqui nesse livro. Pessoa que conseguir ler esse livro vai comer muito chocolate hoje. O cacau era tão importante que quando eles descobriram a bebida que eles chamavam de bebida dos deuses, através dessa fruta, né, dessa semente, olha só, eles usavam o cacau como moeda. E aqui tinha um exemplo de quanto custava essa moeda. Para vocês terem uma ideia do valor da semente do cacau, com uma semente você conseguia comprar um tomate, com uma semente você conseguia comprar 5 pimentões, já um coelho você precisava de 10. Enfim, era uma moeda muito valorizada, a bebida dos deuses, né? Inclusive no meio do tour você tem alguns exemplos. Aqui tem um exemplinho de um cacau 99%. Claro, não vai ser o mais docinho que eu vou comer na vida. Pelo contrário. O sabor de cacau mais intenso, impossível. Mas até que tá gostoso. Já nessa sala, fala muito da produção do cacau e como ele se industrializou, virou uma fábrica de dinheiro. E nesse painel mostra
a receita dos diferentes tipos de chocolate, desde o dark, que é o escuro, né? O convencional ao leite e o branco. E eu jamais imaginei que tinha tanto açúcar numa receita de chocolate. Algumas informações que eu li por aqui, passeando pelo museu, é que em 1912 um cara chamado Milhouse foi quem inventou o chocolate como doce, a barra de chocolate. E outra informação interessante, tem uma casa que existe até hoje de chocolate chamada Leônidas. Foram os caras que inventaram chocolate, por exemplo, com nozes, com castanhas, que misturaram tanto o chocolate preto, né, o escuro, quanto o branco. E essa mulher aqui vai me servir agora um chocolate... Qual? Ah, é chocolate com castanhas, que ela disse aqui agora pra mim. Tô achando super explicativo o museu, que a gente descobre realmente a origem do chocolate, inclusive mostra aqui a porcentagem do Brasil, né, de consumo no caso, e vendo essas imagens eu me recordo quando eu pisei o cacau lá em Ilhéus, na Bahia, imagens de Rodrigo Ruas pisando o cacau lá em Ilhéus. Das coisas mais legais desse museu, que é um museu totalmente interativo, inclusive você vai experimentando em cada sala que você passa os tipos de chocolate e da onde vem o cacau. Aqui, por exemplo, temos o cacau da Costa Rica, o cacau do Peru. Esse da Costa Rica tá demais. Confesso que já é a segunda vez que eu passo por aqui. Realmente foi muito legal essa visita. Agora, eu disse que o belga ele sabe fazer chocolate, mas tem outra coisa que ele é especialista e o brasileiro adora. Sabe o que é? Cerveja. Vamos conhecer uma cervejaria autêntica belga? Como eu disse, o belga é craque em fazer cerveja e aqui ao meu lado está o Leonardo do Curta Amsterdã, que vai contar um pouco dessa relação. Léo, qual é essa relação da cerveja com a Bélgica? Rodrigo, isso é uma história muito antiga. A cerveja foi produzida muito tempo atrás pelos monges e os monastérios hoje existem só 10 no mundo, sendo que 6, que é mais da metade, são produzidos aqui. Então isso já mostra o quão forte é a qualidade da cerveja. E a cerveja é a Trappist, que é muito conhecida no Brasil também. Eles produziam a Trappist em específico, os monges? A Trappist em específico. E por ser Trappist, uma cerveja mais encorpada, mais forte e que deu muita força com a cervejaria e com a cerveja. O nome da cerveja belga, né? Sim, a cerveja belga. E realmente é uma cerveja exclusiva. Mas, Léo, me diz uma coisa, por que a The Halfman é considerada a cervejaria mais famosa de Bruges? Pô, Rodrigo, é simples de saber, são 2 motivos só. O primeiro motivo foi a cervejaria mais antiga de Bruges, foi fundada em 1856 pelo Henri Mais, que até hoje a família ainda produz, é a mesma família que continua com o projeto. E o outro grande motivo, que é espetacular também, são os dutos de 3,2 quilômetros que liga a cervejaria até onde ela é engarrafada, evitando assim o transporte de caminhão. Então quer dizer que ela era produzida aqui e engarrafada em outro lugar? Sempre foi assim? Sim, sempre foi assim. Aí em 2016 tive essa brilhante ideia, porque já estava perturbando um pouco aqui, por ser um centro histórico, os caminhões passando o tempo todo, transitando.
eles conseguiram fazer essa autorização para levar o duto de 3,2 km. Vou pedir um favor para você. Você pode procurar uma casa aqui no meio do caminho desses dutos para a gente comprar, né? E sem querer fazer um furinho ali, sobe uma chopeira. Essa foi uma ideia principal, eu acho que ia ser uma boa. Tem uma aqui em frente, aqui tem um barzinho aí, não sei se eles roubam a cerveja. Já vem direto da fonte. Já vem direto da fonte. Léo, uma pergunta, ok, a história é legal e é curiosa, mas a cerveja é gostosa mesmo? Pô, Rodrigo, só tem uma maneira de saber. Qual é essa maneira? Pô, é tomando, bebendo uma. Eu vou te convidar para tomar uma lá dentro para você ver como é que a cerveja é maravilhosa. Bora! Vamos nessa? Bora. Aí, ó, já tem até um amigo novo. Então, Rodrigo, como eu estava falando contigo, assim que eles garrafavam a cerveja. Essa aqui é uma máquina antiga que eles trouxeram de onde garrafavam as cervejas. E aqui, ó, o bem legal é o nome da cerveja, que é o nome do fundador da cerveja de 1858. Olha só que curioso, então o nome da cerveja era o nome do fundador. Do fundador. Ainda hoje tem alguma cerveja com o nome dele? Hoje eles usam o chopp, mas só com esse último nome, que é o mais. Esse é o espaço onde eles fabricam a cerveja, né? Sim, do nosso lado direito você pode ver que tem a fabricação da cerveja, que ainda é fabricada hoje aí, só que vai, como eu falei, por aqueles dutos até onde eles engarrafam a cerveja. Esse é o momento mais crucial dessa matéria, né? É o momento mais especial, vamos dizer assim. Agora é a hora da verdade. Na verdade, meu irmão. Essa daqui é a blonde. Essa é a blonde e essa aqui é a double. É um pouquinho mais forte, também tem a triple e a quádrupla. Então, uau! Que aí vai o grau super alto. Meu, um brinde a vocês aí de casa. Vamos ver se é boa mesmo. Saúde. Maravilhosa. Como é que você disse? Prost. Prost. É saúde. Em holandês, em Flemish eles falam saúde. Em alemão também, eu acho. Em alemão também, isso mesmo. Prost. Maravilhosa. E se eles dizem que o chocolate é a bebida dos deuses, eu não sei o que é isso aqui, rapaz. Isso aqui é do pai dos deuses, é isso? É verdade. Como diz também, na Alemanha é o país da cerveja. Então aqui é o paraíso da cerveja. Olha, essa eu gostei. Olha, você está provocando os alemães, hein? Será que eu gosto de cerveja? Nossa Senhora. Valeu, obrigado pelo passeio. Foi muito obrigado a você, Rodrigo. Um abraço. Bruges é uma cidade que é recheada de história, muita informação. Imagina só uma cidade com mais de 1000 anos de idade. Claro que eu não vou conseguir passar tudo para vocês, é por isso que eu indico que você venha para cá e fique pelo menos um dia inteiro e acompanhado de um guia. Isso é muito importante e faz diferença. No momento eu estou numa praça que eles chamam a Praça da Fortificação e eu separei uma história interessante. Aqui atrás está o Palácio da Justiça Civil. E de frente para ele, vou virar aqui para vocês, está o Palácio da Justiça Religiosa. E de acordo com o período da história, um tinha mais poder do que o outro. Ainda na Praça da Fortificação, bem no cantinho, eu não poderia deixar de falar para vocês da Basílica do Sangue Sagrado. A Igreja Católica acredita ter
o sangue de Cristo. Lá dentro foi encontrado no século XII, lá em Jerusalém, um vasilhame, uma vasilha, e a basílica fica assim, cheia a todo tempo. E uma informação importante, ela abre de 11h30 ao meio-dia, ou seja, só meia hora durante a manhã, e das 2 às 4 da tarde você consegue, então se programe caso queira entrar aqui e fazer a sua prece com o sangue de Cristo. Agora a gente está chegando numa área que costumava ser o curtume da cidade, onde eles tratavam o couro. E esse hotel fez algumas gravuras lá no topo que representam o processo, do couro. O primeiro desenho mostra eles lavando o couro, O segundo, eles esticam e colocam para secar esse couro. O terceiro processo, que é muito engraçado, eles batendo o couro para amaciar, para ficar mais fácil para ele ser trabalhado. Já o último mostra ele sendo esticado e sendo cortado, para que ele vire algum objeto, seja um sapato, chinelo, cinto, bolsa. Olha, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que Bruxelas e Bruges vão deixar saudades. Com tanta história, cultura, gastronomia, eu espero que eu tenha ajudado você na sua escolha para suas próximas férias. Para quem quiser manter contato comigo, é simples, eu estou nas mídias sociais, é só digitar meu nome lá, Rodrigo Ruas, principalmente no Instagram, onde eu posto fotos e dicas, além de entrar com histórias ao vivo durante as minhas trips. Assim você pode me acompanhar em real time e vai ser o maior prazer ter vocês lá junto comigo. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau! Uma das formas mais práticas para se viajar aqui na Europa é através do trem, mesmo porque praticamente todos os países são conectados. Na semana que vem eu vou te levar para uma das cidades mais românticas do mundo, conhecida como Cidade Luz. Paris nos espera. E para chegar até lá, eu utilizei o meu Eurorail Pass, que é super prático e você pode chegar a praticamente todas as capitais do continente com ele. Para vocês terem uma ideia, daqui de Bruxelas até Paris, eu vou demorar mais ou menos 1h30. Até semana que vem, nosso encontro já está marcado.